plaquinhas. Ah, e antes, se você estivesse perguntando se esse conteúdo é válido para sua cidade, é válido para o seu estado, eu quero lembrar você que eu trabalho todo o meu conteúdo, todo o meu material aqui do canal em cima do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e que sim, tem validade para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Então, independente em qual estado, em qual cidade você esteja, com certeza pode usar esse conteúdo que vai te auxiliar muito a garantir a sua aprovação. E a nossa primeiríssima questão, já começando com plaquinhas, nós temos aqui 3 placas amarelas. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: correlacione corretamente as sinalizações com seus respectivos significados. Então, aqui ele está dando número romano 1, número romano 2 e número romano 3. E aqui ao lado, né, A, B e C, que são 3 possíveis respostas. Nós temos que juntar essa coluna aqui com o significado que está aqui. Então, vamos começar pelo seguinte. Na primeira questão, ele está dando para nós ali. Ah, lembrando que todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, ok? Então, ó, na primeira aqui, nós temos 10, o número 10, uma seta bem grande apontando para baixo e o T. O que que esse T significa? Significa tonelada, tá? Se significa tonelada, tonelada é o quê? É peso, ok? E aonde que nós vamos ter peso aqui? A única que tem peso é a letra B, que é o peso bruto total. Quando for essa seta grandona apontando para baixo, é o peso bruto total. Quando for uma seta pequenininha apontando para uma espécie de um eixinho, aí é o peso por eixo, tá? Então já temos a primeira, já sabemos que o número romano 1, a resposta correta é a letra B. Sabendo disso, eu posso descartar aquelas alternativas que o número romano 1 não começa com a letra B, que no caso seria a letra A e a letra D. Notem que só aqui nós já temos 50% de chances de acertar essa questão. A segunda, ela tem um desenho de um caminhão e tem ali a referência de metros. Então, ele dá o quê? 10 metros. Então, nós vamos analisar aonde que nós temos metro. Metro é o quê? É uma medida do quê? É uma medida de comprimento, certo? Então, a única que nós temos uma medida de comprimento é na letra C, que é o comprimento limitado, certo? Então, se eu sei que a número romano 2 está na letra C, eu já sei que a minha resposta correta é a letra B. Número romano 1 está na letra B, aqui. Número romano 2, que é esse que está na letra C. E o número romano 3, que só pode ser início de pista dupla. E sim, o 3 é início de pista dupla. Quando caem essas questões, é muito importante vocês identificarem todas as informações que vocês têm na placa, que isso vai auxiliar vocês a acertar a questão. Na possibilidade de uma colisão do veículo que você está dirigindo com o veículo que vai à frente, qual atitude seguir? Presta bem atenção. Aonde que está esse veículo? Está na frente. Então, quais os cuidados que você vai ter que tomar com o veículo que segue à sua frente, certo? Letra A, mudar de direção sem sinalizar. B, deixar acontecer. C, acionar o freio de mão. Ou D, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Você está dirigindo e na possibilidade de uma colisão com o veículo que está seguindo à sua frente. Qual atitude você tomaria? Se coloque na situação. Imagine que você está num carro e aconteceu essa situação. O que você vai fazer? Qual atitude você vai tomar? É muito importante você se colocar na questão, trazer a questão para o teu dia a dia, que vai aumentar muito mais as possibilidades de você acertar. Bom, vamos descartar a letra A. Por quê? Porque não sinalizar as nossas manobras constitui infração. Então, não pode ser.
Você também acredita eu que não tenha dinheiro sobrando para simplesmente deixar acontecer. E o freio de mão, ele é um freio para o veículo parado. O que, que nós temos aqui? Nós temos um veículo que está sendo dirigido, ele está em movimento, então não vai ser o freio de mão. E sim, letra D, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. O uso do capacete de segurança no caso das motocicletas. Então, analisem comigo assim: quantas pessoas vão numa moto? Ah, profilo por lei vão duas. Então, quantas que tem que usar o capacete? Presta bem atenção e vê se você consegue acertar com essa dica aí. Letra A. É obrigatório para os passageiros somente? Sem contar quem está pilotando. É obrigatório para os condutores e passageiros? É obrigatório para os condutores somente? Ou não é obrigatório? Bom, vejam bem. O que, que ele fala? Que o capacete ele é de segurança. Se é de segurança, é para preservar a sua segurança, preservar a sua vida. Então, é óbvio que ele é obrigatório sim. Então, já descarta a letra D. Qual que vocês acham que é? É só para o passageiro? É só para o condutor? Ou será que é para os dois? Qual que vocês acham que é a resposta correta? Claro que acertou quem falou que é obrigatório para condutores e passageiros. Lembre-se assim: o capacete está para a moto como o cinto está para o carro. No carro, todos os ocupantes têm que estar utilizando o cinto de segurança, senão constitui uma infração grave com 5 pontos, independente de ser o passageiro. Quem vai responder é o condutor. E na motocicleta, não usar o capacete, seja o condutor ou mesmo o passageiro, é uma infração gravíssima. E olha só, além de gravíssima, gera suspensão direta da habilitação. Então, sim, é obrigatório tanto para o condutor como para o passageiro. Obrigatório e a não utilização do capacete, além de gerar uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação, gera suspensão direta da habilitação do condutor da motocicleta. E atenção, se você estiver com a tua PPD e você cometer essa infração aqui na tua PPD, infelizmente você perde. Por quê? Na PPD não pode ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média. Não usar capacete pelo condutor ou mesmo pelo passageiro é uma infração gravíssima. Se é uma infração gravíssima e você estiver na sua PPD, infelizmente você vai perder e vai ter que começar o processo tudo do zero. A estabilidade do veículo também está relacionado com os pneus. Pessoal, a única parte do teu veículo que toca o chão são os pneus. Então, eles precisam estar com uma conservação impecável, tá? Os pneus, tanto a conservação quanto os cuidados, porque o pneu é o único contato que teu carro tem com o chão, ok? Então, ele quer saber, o condutor deve conferir periodicamente e regularmente. O que ele vai conferir? Número romano 1, a calibragem dos pneus. Número romano 2, o desgaste dos pneus. Ou número romano 3, a existência de possíveis deformações na carcaça. Quais itens que vocês acham que devem ser conferidos periódica e regularmente? Número romano 1, 2, 3, ou só 1, ou só o 3, quais que vocês acham que têm que ser conferidos? Acertou quem respondeu todas as alternativas, letra C. Sim, eu preciso verificar a calibragem, lembrando que os pneus têm que ser calibrados sempre com o pneu frio, tem que ser calibrados, alguns falam mensalmente, outros quinzenalmente, mas tem que ser sempre calibrados com regularidade. O desgaste dos pneus, principalmente, e também a existência de possíveis deformações na carcaça, principalmente quando você passa aquela lombada que você não viu, você acaba voando ela. Quando você acerta aquele buraco que você não viu, é muito importante verificar se não teve nenhuma deformação, se não teve nenhuma bolha, porque isso pode colocar a sua vida em risco. Então, conferir a calibragem,
conferir o desgaste dos pneus e a existência de possíveis deformações na carcaça. Número romano 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, os três números romanos estão corretíssimos. Dentre as afirmações abaixo, representa uma atitude de direção segura. Bom, vamos começar por aqui. Se ele quer uma atitude de direção segura, tem que ser uma atitude positiva. Positiva para você e positiva para os demais usuários da via. Por quê? Direção segura, direção preventiva, tá? Sempre que nós falarmos em direção defensiva, direção segura, direção preventiva são ações para antecipar uma situação de risco. Letra A. Veículos são proibidos de trafegar sobre a calçada, exceto para acesso a lotes lindeiros, e nesse caso tem preferência sobre o pedestre? Será que isso é verdade? Letra B. Veículos são proibidos de trafegar sobre a calçada, mas podem estacionar sobre a calçada caso a via seja muito estreita, desde que sobre espaço para passagem de pedestres. Letra C. Ao se aproximar de um cruzamento, deve-se reduzir a velocidade, independente da sinalização de regulamentação. Ou letra D. A sinalização de trânsito, em geral, é destinada aos condutores menos hábeis. Os mais experientes e habilidosos não precisam dar atenção a todos os tipos de sinalização. E aí, quais dessas atitudes são seguras, tanto para você quanto para os demais? Bom, na letra A, ele fala que o veículo tem preferência sobre o pedestre. Não tem. O pedestre é quem tem preferência sobre os veículos, ok? A letra B, ele fala em estacionar sobre a calçada. Calçada não é lugar de carro, nem de transitar, nem de estacionar, exceto, né, para entrar em lotes, garagens, etc e tal. Mas o pedestre é quem tem preferência. Então, a letra B também descarta. Na letra D, ele fala que a sinalização é destinada aos condutores menos hábeis. Não é, gente. A sinalização, as infrações, normas de circulação é para todos os usuários. Independente se você pegou a tua PPD hoje ou se você já dirige há 10, 20, 30, 40 anos. A sinalização é para todos, independente da experiência que tenha na direção ou que não tenha. Então, a nossa resposta correta só poderá ser a letra C. Ao se deparar, aliás, ao se aproximar de um cruzamento, deve-se reduzir a velocidade independente da sinalização de regulamentação. Direção segura, direção preventiva, prever, prevenir, antecipar situações que podem colocar a sua vida e a dos demais em risco. Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros. Pessoal, já começa aqui, olha só. Noções. Ele não está falando que você está fazendo um curso, que você está fazendo uma faculdade, nada. Ele está falando para você o quê? Noções. Quando ele fala em noções, é o básico do básico do básico, ok? Lembrem dessa dica. Letra A, prestar o atendimento inicial e temporário. Letra B, dar um atendimento contínuo e definitivo. Letra C, dar um atendimento profissional. Ou letra D, diagnosticar corretamente. Cuidem, noções de primeiros socorros. É o básico do básico do básico que vocês irão fazer. Sabendo disso, vocês já vão descartar a letra D. Por quê? Vocês não têm informação para diagnosticar nada, nem vão utilizar técnicas simples ou complexas. Também não vai dar atendimento profissional, porque vocês não têm formação na área, tá? Aqui, analisem comigo aqui, ó, atendimento contínuo e definitivo, quer dizer o quê? Imagine a cena. Você vai ter que se mudar para a casa da pessoa que se acidentou e vai ter que ficar com ela até aquele problema dela ser sanado em definitivo. Tem como? Não, não tem. Então, só nos resta a letra A, prestar um atendimento inicial e temporário, ou seja, estritamente necessário durante o tempo ali até chegada
do socorro especializado, dos profissionais que irão diagnosticar e dar o atendimento necessário. Então, é apenas e tão somente inicial e temporário. Não esqueçam disso. O objetivo principal de quem presta os primeiros socorros é o quê? Bom, nós já vimos que primeiros socorros é o quê? É o atendimento inicial e imediato, tá? Nós não temos técnica, não vamos diagnosticar nada. E aí, mas e qual que é o objetivo, então? Se eu não tenho técnica, se eu não vou diagnosticar, vai ser qual o objetivo, então? Letra A, proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Letra B, desobstruir a via pública, se livrar de responder processo na letra C, ou letra D, não cumprir mais que a sua obrigação. Pessoal, aqui quando ele fala do objetivo dos primeiros socorros, ele está falando da vida da pessoa, ok? Vida, tá? Então, a vida está relacionada com desobstruir a via? Não. Está relacionado com se livrar de responder processo? Não. Está relacionado com não cumprir mais que a sua obrigação? Também não. Então, a vida você vai o quê? Você vai proteger. Letra A, proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Então, o objetivo principal de quem presta os primeiros socorros é proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Atendimento inicial e imediato que será prestado em caso de vocês se depararem com uma situação que precise prestar esse socorro para proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Não vai utilizar técnica nem simples e nem complexa, também não vai diagnosticar nada, ok? Agora, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, quero relembrar vocês alguns números, alguns telefones de emergência importantíssimos para o dia a dia de vocês. Primeiro, as polícias, tanto o 190 da Polícia Militar quanto o 191 da Polícia Rodoviária, elas irão fazer a sinalização do acidente, ok? Com relação ao atendimento das vítimas, vocês irão ligar para o 192, que é o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, caso pergunte na sua prova o significado da sigla SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E o 193, que é do Corpo de Bombeiros. Quando que eu vou ligar para o Corpo de Bombeiros? Quando eu tiver vítimas presas nas ferragens, quando eu tiver princípio de incêndio, entre outras situações. Então, é muito comum de perguntar, tendo vítimas presas nas ferragens, para quem que vocês irão ligar? Para o 193, que é do Corpo de Bombeiros, que tem treinamento e equipamento para remover vítimas presas nas ferragens, para combater princípios de incêndio, entre outros. Agora, para atendimento às vítimas, 192, que é do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel. Vamos começar, né? Entendendo o significado. Então, primeiro, com relação à penalidade, o que é uma penalidade? A penalidade poderá ser a advertência, poderá ser multa, que é a mais cobrada, poderá ser suspensão e também cassação. A advertência também é cobrado bastante, mas principalmente é cobrado multa, tá? Medida administrativa, qual a diferença? Vai existir a penalidade, mas a penalidade não precisa vir acompanhada da medida administrativa, mas poderá ter, por exemplo, uma penalidade de multa, mais uma medida administrativa de retenção, por exemplo. Agora, não existe medida administrativa sem a penalidade. As medidas administrativas, elas vão começar sempre com a letra R, de retenção, por exemplo, remoção e recolhimento. Aí você pode falar assim para mim, Prof. Lu, mas tem uma que não é, que é o transbordo do excesso de carga. Só que presta atenção no seguinte, para você fazer o transbordo do excesso de carga, precisa do quê? Precisa da retenção. Você não vai conseguir fazer isso com o veículo em movimento. Então, sim, é retenção
para o transbordo do excesso de carga. Então, medida administrativa sempre vai começar com a letra R. Caiu na sua prova perguntando sobre medida administrativa, lembre-se, tem que começar com a letra R. Retenção, remoção e recolhimento. As que caem mais é retenção e também a remoção. Agora, algumas questões oficiais da prova teórica do Detran. Lembrando que nesse vídeo aqui, nesse estilo de vídeo, nós temos a pergunta, né, que o aluno errou lá na prova. Na pergunta, nós vamos ter a resposta correta, que está em verde, que ele deveria ter marcado, e a resposta correta, aliás, a resposta errada em vermelho, que foi a resposta que ele marcou. Lembrando que todo o conteúdo que você encontra aqui no nosso canal, ele é válido para todo o território nacional, independente em qual estado, em qual cidade você esteja. Então, se você chegou até aqui, está gostando do vídeo, independente em qual seja o seu estado, qual seja a sua cidade, esse conteúdo é válido para você sim. Então, já se inscreve, já ativa o sininho, porque tem vídeos novos postados aqui, atualizados todos os dias. Então, ó, a primeira pergunta vai falar justamente disso, ó. É uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Essa penalidade vai ser a advertência por escrito. Não é o recolhimento, porque começa com a letra R. Se começa com a letra R, é o quê? É uma MA, que é uma medida administrativa. Agora, penalidade, advertência por escrito. Aqui outra penalidade, ó, podemos considerar como penalidade suspensão do direito de dirigir. Penalidade, pessoal, penalidade pode ser advertência, pode ser multa, pode ser suspensão, pode ser cassação. Tudo o que começar com a letra R vai ser medida administrativa. Aqui um exemplo, ó, de penalidade mais medida administrativa. Estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis são considerados uma infração grave. Lembrando que infração grave são 5 pontos na habilitação do condutor. E tem como penalidade, qual que vai ser a penalidade? Primeiro vai ser a multa, e os 5 pontos. E ainda vai vir acrescido do que da medida administrativa, que será a remoção. Então, recolhimento, retenção, remoção são medidas administrativas. Advertência, multa, suspensão, cassação, aí é penalidade. Aqui mais 2 exemplos. Olha, ele pode perguntar sobre a penalidade de advertência por escrito. Então, a penalidade de advertência por escrita é o que vem antes da multa, tá? Então, por exemplo, você cometeu tua primeira infração, desde que seja leve ou média, você não vai receber a multa, o valor em reais para pagar. Você vai receber uma advertência por escrito. Essa advertência por escrito poderá ser aplicada a critério da autoridade de trânsito nas infrações leve ou média. Presta bem atenção. A advertência por escrito só se for leve ou for média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Então, anotem aí. Advertência por escrito, leve ou média, desde que, claro, o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Outra questão também, ó, transitar com o veículo danificando a via. Notem bem, se ele está danificando a via, tem um problema, tem algo para arrumar, tem algo para consertar. Toda vez que tiver algo para arrumar, tiver algo para consertar, tiver algo faltando, vai gerar o quê? A retenção para regularização. Então, ó, se esse veículo ele está danificando a via, tem algo errado, tem algo para arrumar, concordam comigo? Então, ele vai gerar a infração com a penalidade da multa. Então, aqui nós temos a penalidade, que é a infração com a penalidade da multa. Multa é o quê? Multa é valor em reais, é o dinheiro que você vai pagar de acordo com a gravidade da infração que você comete. E vai gerar também
a medida administrativa, que é um complemento à penalidade, que será a retenção do veículo para regularização. Então, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa faltando, vai gerar multa, penalidade de multa, mais a medida administrativa, que nesse caso será a retenção do veículo para regularização. Aqui mais uma, ele vai falar que essas duas aqui nós já vimos, né? Aqui é só para exemplificar para vocês a diferença da retenção e da remoção. Ó, a retenção, como nós vimos na questão anterior, é quando o veículo tem alguma coisa errada, alguma coisa faltando, alguma coisa para arrumar. Se ele está danificando a via, ou as suas instalações, os seus equipamentos, tem algo errado, tem algo faltando, certo? Então, vai gerar o quê? Vai gerar a retenção do veículo para a regularização. Mais uma vez, vai gerar a penalidade da multa, mais a retenção desse veículo para a regularização, ok? Agora, diferente quando eu estaciono em local proibido, certo? Quando eu estacionar em local proibido, atrapalhando a circulação dos demais, vai gerar a remoção. Então, retenção é quando tem algo errado, algo faltando, algo para arrumar. Já a remoção é quando eu estaciono, eu paro em local proibido, atrapalhando a circulação dos demais. Em ambos vai ter a penalidade da multa, certo? 5 pontos. E ainda, quando estiver atrapalhando a circulação dos demais, vai gerar a remoção desse veículo. Ó, outra medida administrativa que ele poderá cobrar: realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente. Começa com que letra? Letra R. Retenção, remoção, recolhimento, realização, retenção para transbordo de excesso de carga. Começa com a letra R. Toda vez que começar com a letrinha R, lembrem-se, vai ser uma medida administrativa, a letra R. Então, nesse caso, medida administrativa, realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente. Outra MA, medida administrativa, que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infração. Novamente, pessoal, olha a letrinha R. Lembrem-se da letrinha R. Recolhimento do certificado de licenciamento. Começou com a letrinha R, pessoal. É medida administrativa sempre. Medida administrativa sempre vai começar com a letrinha R. Agora, olhem aqui. Nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? Retenção e retenção. Sempre que tiver algo para arrumar, algo para consertar, algo faltando, algo sobrando. Olha a primeira questão. O condutor que levar pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo terá como punição. Notem bem. Tá sobrando o quê? A pessoa tá levando algo errado, tem algo para arrumar, porque eu não posso levar pessoas, nem animais, nem carga na parte externa do veículo, tá? Então, nesse caso, como tem algo para arrumar, tem algo para consertar, vai gerar a multa, que é a penalidade, mais a MA, a medida administrativa, que é a retenção do veículo para a. Olhem a nossa segunda questão. Mesma coisa, tem algo faltando. O que está faltando? Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança também vai gerar uma infração, é uma infração grave, tá? Ah, eu quero que vocês deixem aqui embaixo quantos pontos que é na infração grave, hein? Deixa aqui embaixo, comenta aqui embaixo quantos pontos é a infração grave, que eu vou responder todos vocês que deixarem aqui embaixo. Qual é a pontuação da infração grave? Além, claro, né, da multa, que é o valor em reais para pagar, a retenção até a colocação do cinto, ou seja, a retenção para a regularização. Então, toda vez que tiver algo faltando, algo sobrando, algo errado, algo para ser consertado, vai gerar a retenção. Lembrando que retenção, remoção, recolhimento, realização,
tudo que começa com a letra R são medidas administrativas. E as penalidades serão multa, suspensão, cassação, advertência por escrito, tá? Cuidem para vocês não esquecerem e não confundirem. Outra aqui também, agora falando só de remoção. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Gente, cuidem. Ter pane seca, ficar com o veículo sem combustível na via é uma infração, vai gerar a multa, que é a penalidade, valor em reais para pagar, mas a remoção do veículo, desde que, claro, ele esteja atrapalhando a circulação dos demais. Ah, acabou o combustível do meu veículo, mas eu estava estacionada, fui sair, acabou o combustível. Nesse caso, não vai gerar remoção. Mas, se no meio da via, no meio da pista de rolamento, você ficar sem combustível e for identificado isso, vai gerar sim a remoção do veículo, desde que você esteja atrapalhando a circulação dos demais. Outra, o condutor que, ó, novamente, estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla, terá como punição. Está estacionado, está parado, ficou imobilizado na via por falta de combustível, vai gerar a remoção. Toda vez que se você tiver parado, estacionado, ficar imobilizado na via por falta de combustível, estiver atrapalhando a circulação dos demais, vai gerar, além da penalidade, né, da multa, mas a remoção do teu veículo. A placa A40. Primeira coisa, todas as placas A são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Você vai encontrar uma curva, você vai encontrar uma lombada, entre outras situações. E agora ele quer saber o que essa placa significa, a placa A40. Adverte do quê? Letra A, passagem de nível sem barreira. B, ponte estreita à frente. C, Cruz de Santo André. Ou D, passagem de nível com barreira. Bom, vamos entender o que nós temos aqui dentro dessa placa. O que é isso daqui, pessoal? Ah, professor, isso aqui é um trilho de trem. Não é. Não é um trilho de trem. É uma cerca, pessoal, exatamente, isso aqui é uma cerca. Fosse um trilho de trem, essa parte aqui teria que ser igual em cima, e não é. Então, isso aqui é uma cerca, certo? Aí eu pergunto para você assim, na sua casa, tem cerca? Tem muro? Tem algo ali fechando o teu espaço para que ninguém entre? Tem, com certeza. Isso chama-se barreira. Porque a gente faz uma barreira, a gente constrói um muro, constrói uma cerca para as pessoas não entrarem. Concordam comigo? Então, não é passagem de nível sem barreira, porque tem uma barreira, tem uma cerca. Não é ponte estreita, porque não tem nenhuma ponte nesse desenho. Nem é Cruz de Santo André, porque Cruz de Santo André ela seria mais ou menos assim, tão bonitinho, mas é mais ou menos assim. Ela faz mesmo formatinho de cruz. Então, só nos resta a letra D, passagem de nível com barreira. Lembrem-se, cerquinha. A gente constrói cerquinha, constrói um muro para que ninguém invada o nosso espaço. Nós criamos uma barreira. Então, se cair essa questão, eu tenho certeza que a partir de agora você só irá acertar. Em determinado ponto de sua viagem, o motorista depara-se com um capotamento que acabara de acontecer. Nesse caso, deve-se, presta bem atenção, acabara de acontecer. Isso dá a entender que ele é a primeira pessoa a chegar, ok? E aí ele vai dar para nós 3 números romanos, 1, 2 e 3, e nós temos que identificar quais deles estão corretos. Letra A, aliás, número romano 1. Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro? Será que isso é correto? Sim, com certeza. Eu vou garantir os itens básicos em relação à segurança, sim. E é claro que eu vou solicitar socorro. Afinal de contas, acabou de acontecer. Eu sou uma das primeiras pessoas a chegar naquele espaço. Então, sabendo disso, eu já vou descartar. Aqui não tem o número romano 1, que neste caso é a letra A. Notem que a letra A não tem o número romano 1. 2. Remover as vítimas do veículo. Pessoal, pode remover vítima?
Pode retirar capacete de motociclista? Não, não pode. Eu não vou remover ninguém. Sabendo disso, eu vou descartar as que têm a presença do número romano 2. Ai, prof. Lu, mas então você quer dizer que a resposta correta é a letra B de bola? Sim, porque você vai informar, ouvir, aceitar e ser solidário com as vítimas. Então, sim, número romano 1 está correto e 1, 2, número romano 3. Então, ó, risquinho 1, risquinho 3, risquinho 1 e risquinho 3. Então, essa sim é a nossa resposta correta, número romano 1 e 3. Analise os itens. Novamente, número romano 1, romano 2, romano 3 e aqui a presença do número romano 4. E ele também quer saber o correto. Então, vamos lá. 1. O álcool combustível polui menos o meio ambiente do que a gasolina? A nossa escalinha de poluição vai ficar assim. Em primeiríssimo lugar, nós temos o diesel, tá? Em segundo lugar, nós temos a gasolina, independente se ela é comum ou se ela é aditivada. Em terceiro lugar, nós temos o álcool. Lembrando que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes do álcool e da gasolina são semelhantes. Em terceiro e último, nós temos o GNV, que é o gás natural veicular. Atenção! O GNV, gás natural veicular, ele é o menos poluente e o menos utilizado. Lembrem-se dessa dica. Então, vamos lá. Bom, se o álcool está em terceiro lugar, ele polui menos do que a gasolina? Sim, polui menos. A gasolina polui mais do que o álcool. Então, ó, eu sei que o 1 está certo. Se eu sei que o 1 está certo, eu já vou descartar o que não tem a presença do número romano 1. Viram como quando vocês vão descartando as alternativas, fica muito mais fácil para vocês acertarem, principalmente quando tem essas questões de números romanos, facilita para vocês entenderem a questão. 2. O óleo diesel usado como combustível polui mais o meio ambiente do que a gasolina? Em hipótese alguma. O óleo diesel ele é o mais poluente de todos. Então, ele que polui mais. E não a gasolina. Então, o óleo diesel usado como combustível, ele polui mais o meio ambiente do que a gasolina? Dois, o óleo diesel usado como combustível polui mais o meio ambiente do que a gasolina? Sim, com certeza ele é o primeiríssimo em termos de poluição. Primeiríssimo é o diesel. Então, sim, o diesel polui mais que a gasolina. Sabendo disso, eu já posso descartar a letra D, porque não tem a presença do número romano 2. O 3 fala que, dentre todos os tipos de combustíveis usados no Brasil, a gasolina aditivada é o mais poluente. Será que é? Não, não é. Porque o mais poluente, quem que é? É o óleo diesel. Então, não é a gasolina. Então, descarta essa alternativa. Até porque ela já tinha sido descartada aqui embaixo também. E o número romano 4, o gás natural, ainda pouco usado em nosso país, é o combustível que menos polui o meio ambiente, sim. Então, a nossa resposta correta é a letra A, que tem a presença do risquinho 1, 2 risquinhos, e o 4, que significa o 1 risquinho menos o V, que significa 5. Então, é como se fosse 1 menos 5, que é igual a 4. Então, o risquinho 1 está certo, risquinho 2 e risquinho 4. Risquinho 1 está certo, 2 risquinhos e também o 4 estão corretas. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgada. Pessoal, aqui eu tenho uma dica que funciona em 95% dos casos. Quando na questão não mencionar órgão nenhum, a resposta terá que ser sempre jare. Lembre-se disso. Quando na questão 95% dos casos não mencionar nenhum órgão, a resposta vai ser jare. Por que 95? Porque poderá existir a possibilidade dele mencionar jare e CETRAN. Tá? Então, fica atento. Ou vai ser só jare, ou vai ser jare e CETRAN. Então, na letra A, ele fala pelo DENATRAN.
não é pelo Denatran. Na letra B, ele fala pela Jari, sim, é a Jari, Junta Administrativa de Recurso de Infração. No 3, ele fala pelo CONTRAN, não é pelo CONTRAN. Primeiro a Jari, segundo o CETRAN e terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. E letra D, pelas polícias também não é. Então, letra A, Jari. Então, lembrem-se sempre, se na resposta não mencionar órgão nenhum, a resposta será Jari ou Jari e CETRAN. Jari, ó, presta bem atenção quem que ele já mencionou, inclusive 2 vezes. Jari são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito, contra decisões de uma Jari que funcione junto ao órgão executivo de trânsito municipal, cabe recurso ao. Bom, ele já mencionou Jari. Depois da Jari, o que vem? Lembra que eu acabei de falar para vocês? Depois da Jari vem o CETRAN. Então, não é DETRAN, não é CONTRAN, não é DENATRAN. Vai ser o CETRAN. Primeiro Jari, segundo CETRAN, terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Vocês podem até escrever a escadinha aí. Primeiro Jari, segundo CETRAN, terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Aqui, ó, coloquei para vocês os 2 exemplos que eu mencionei anteriormente. Então, primeiro Jari, segundo CETRAN. Então, se na pergunta não mencionar nenhum órgão, a resposta poderá ser, ó, olhem aqui essa segunda questão aqui embaixo. Ó, vejam bem que ele não menciona órgão nenhum. O condutor, ao receber a notificação de autuação por infração de trânsito imposta por órgão municipal, apresentou defesa da autuação que não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Nessa situação, cabe recurso. Poderia ser só Jari ou Jari e Alcetran. Não tem órgão nenhum aqui em cima. Então, ou será Jari ou Jari e Alcetran. Ok? Se na questão já mencionar, deixa eu até voltar aqui, ó. Tá vendo que aqui ele já falou da Jari, ele já mencionou a Jari. Então, a resposta sempre será CETRAN. Agora, presta bem atenção. Se na pergunta ele mencionar a Jari e mencionar o CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Na pergunta não mencionou órgão nenhum, pode ser Jari, como pode ser Jari ao CETRAN. Na pergunta mencionou a Jari, a resposta sempre será CETRAN. Na pergunta já falou do CETRAN e já falou da Jari, não cabe recurso na esfera administrativa. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, entre outras atribuições de A. Organizar estatísticas de trânsito em todo o país. B. Determinar sobre assuntos relacionados com o trânsito internacional. C. Vistoriar, registrar e emplacar veículos. Ou letra D. Alterar as normas de sinalização. DETRAN, departamento, ele é um departamento. O que ele faz? Ele não organiza estatísticas, não determina sobre assuntos internacionais, nem altera as normas de sinalização. Ele vai vistoriar, registrar e emplacar veículos. E se na sua cidade, no seu município, não tem um DETRAN, provavelmente tem uma CIRETRAN, que é uma circunscrição regional de trânsito. Nos municípios que não tem o DETRAN, porque o DETRAN só vai estar presente no... Ai, me fugiu a palavra agora. Só vai estar presente na capital. Por exemplo, Curitiba tem DETRAN, Florianópolis tem DETRAN, Porto Alegre tem DETRAN. Ele vai estar na capital, certo? Nos demais, nós não temos uma DETRAN, nós temos uma CIRETRAN, que é uma circunscrição regional de trânsito. E aí, sim, nas CIRETRANs, elas também irão vistoriar, registrar, emplacar veículos. Além, né, em alguns estados, não em todos, mas em alguns também vai fazer tanto a prova teórica quanto a prova prática, entre outras atribuições.
As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para o registro, licenciamento e circulação são estabelecidos. E agora, por quê? Pela Polícia Rodoviária Federal, letra B, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, C, pelo Conselho Nacional de Trânsito, ou letra D, pelos departamentos estaduais de trânsito. Bom, aqui eu vou dar uma dica para vocês. Primeiro, não é pela polícia, porque a polícia vai fiscalizar, ok? Não é pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, porque não tem nada a ver com característica de veículo. Tá, agora a gente fica entre o CONTRAN e entre o DETRAN. Só que prestem bem atenção ao seguinte, as características do veículo, elas não são válidas para todo o território nacional? Ah, prof. Lúcia já contou a resposta correta exatamente. Se as características são válidas para toda a nação, é nacional, é para o Brasil inteiro, então só pode ser pelo CONTRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito. Entenderam? Viu como fica fácil? Quando a gente identifica todas as palavrinhas-chave na questão, fica muito mais fácil para a gente acertar as questões. Então, as características do veículo vai ser pelo Conselho Nacional de Trânsito, e quando nós falarmos nas atribuições do DETRAN, vistoriar, registrar e emplacar veículo de 3 motoristas que estão completando um ano com suas respectivas permissões para dirigir. Então, a PPD, que é a permissão para dirigir, ela terá validade de 12 meses. Durante esses 12 meses, durante esse primeiro ano, o condutor não poderá ter, presta bem atenção e anota aí, nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente últimos 12 meses. O que é esse reincidente? Reincidente é ter 2 infrações médias ou mais. Então, nos primeiros 12 meses, durante a PPD, permissão para dirigir, o condutor não poderá ter nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima, nem ser reincidente em infração média. E ele continua. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte. Então, vamos analisar. Motorista 1, ele já cometeu de cara uma infração grave. Ele vai pegar a CNH definitiva? Não, não vai. Por quê? Não pode nem grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. Então, não. Motorista 1, infelizmente, não vai pegar, vai ter que reiniciar o processo novamente. O motorista 2, ele cometeu duas infrações, pessoal, já complicou, e foi 2 infrações de natureza média. É aqui que vai se encaixar aquela frase, reincidente em infração média, porque ele poderia ter tido uma? Poderia. Só que o que acontece? Ele teve 2. 2 infrações médias significa que ele foi reincidente. Se ele foi reincidente, com certeza ele não vai pegar a CNH definitiva dele. Então, motorista 1 e motorista 2 vão ter que reiniciar o processo. O motorista 3 teve 3 infrações, só que foi de natureza leve. Ah, prof. Lu, mas pode? Pode. Por quê? Presta bem atenção ao que a frase diz. Não pode infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de média. Ele fala infração leve? Não fala. Então, o condutor pode sim ter várias infrações de natureza leve, desde que, claro, né, não ultrapasse a contagem de 40 pontos. Mas ele pode sim ter várias infrações de natureza leve. Agora, ele não pode ter nem grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média nos últimos 12 meses. Então, o único que vai pegar a CNH definitiva é o motorista 3 e 1 e o 2 terão que reiniciar novamente o processo. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é uma infração. Pessoal, infração gravíssima
são aquelas infrações que colocam a vida minha e a vida dos outros em risco. Por exemplo, dirigir alcoolizado, a mais de 50% do limite da via, dirigir ameaçando pedestres, furar o sinal vermelho. Essas infrações colocam em risco a minha vida e a vida dos outros. Agora, dirigir sem cuidado, sem atenção, não é algo tão sério assim. Então, ele vai ser uma infração de natureza leve com 3 pontos. Questãozinha de acidente. Se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, hemorragia visível ou hemorragia externa, que é quando tem presença de sangue, ele pergunta o que não se deve fazer, tá? O que não vai ser feito. Você não vai retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima. Então, nenhum objeto, lembre-se, você não vai mexer nem movimentar as vítimas, não vai retirar capacete de motociclistas, não vai retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo das vítimas e nem dar nada para a vítima beber ou para a vítima comer. E também cuidem para não entrar em contato com os fluidos corporais das vítimas, principalmente sangue, porque existe o risco de vocês contraírem doenças infecto-contagiosas que são transmitidas através do sangue. Agora, vamos relembrar as nossas infrações aí para vocês não ficarem em dúvida. Então, nós temos hoje essas 4 infrações aqui, tá? A pontuação de cada uma será gravíssima, 7 pontos. Infração gravíssima é aquela que coloca a tua vida e a vida do outro em risco. Furar o sinal vermelho, por exemplo, dirigir alcoolizado. Infração grave são as infrações de 5 pontos que colocam a minha vida em risco enquanto condutor. Por exemplo, andar sem cinto. Andar sem cinto é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Não estou dizendo, pessoal, que isso seja uma regra absoluta. Isso é apenas uma dica para auxiliar vocês a entender quando cair questão. Até porque na infração grave também vai relacionar com a perturbação da vida alheia, sabe? Aquela infração, por exemplo, de andar com som alto, em volume, né, em desacordo com o que é autorizado. Isso também é uma infração de natureza grave com 5 pontos, além de gerar a retenção para regularização. As infrações de natureza média são as que têm 4 pontos na habilitação do condutor. As infrações de natureza média quase sempre estão relacionadas com o meio ambiente. O que mais é cobrado? Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias, que é uma infração de natureza média com 4 pontos. As infrações de natureza leve são aquelas infrações quase sempre relacionadas com a falta de cuidado na direção ou mesmo não atualizar as documentações do veículo, como a questão anterior que nós vimos, ou então deixar de atualizar o cadastro, o registro do veículo ou da habilitação. Também é uma infração leve com 3 pontos. E também utilizar a buzina de forma errada, ou mesmo em horários proibidos, entre 22 da noite, né, 10 horas da noite, e 6 horas da manhã, também poderá, né, ser multado e levar a uma infração de natureza leve, com 3 pontos na habilitação. Agora, pessoal, vamos falar de plaquinha. Então, aqui nós temos a nossa primeira placa, é uma placa A. Todas as placas A, as placas amarelas, são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, tá? Outra dica importantíssima para vocês. Estão vendo que depois do número 4, vocês têm uma letrinha A? Pois bem, nós temos que imaginar assim. Toda vez que for uma letra A, ele está dizendo que é esquerda. Toda vez que for uma letrinha B, ele quer dizer que é direita. E se for uma letrinha C, quase sempre é centro. Não sempre, quase sempre, tá? Então, se tem uma letrinha A, é o quê? É esquerda. Se fosse uma letrinha B, seria direita, certo? Então, letrinha A, esquerda.
ele vai fazer o quê? Notem que ele escreve a letra S. Não está bem certinho, né, um S, mas ele nos lembra a letra S. Se nos lembra a letra S, é o quê? É uma curva acentuada em S, mas para onde? Para que lado? Para esquerda. Por que esquerda? Porque tem a letrinha A. Ó, a primeira curvinha para onde que é? É para esquerda. Aqui ele dá duas plaquinhas e ele quer na sequência. O que é sequência? Primeiro essa, depois essa, em ordem. É a mesma coisa que ele falasse respectivamente. Respectivamente, primeiro a plaquinha vermelha e depois a plaquinha amarela. As placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regra, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Ok? Notem aqui, o que nós temos aqui? Nós temos uma pessoa andando de bicicleta. Pessoa andando de bicicleta é o quê? É um ciclista. E tem uma seta apontando. Para que lado que essa seta está apontando? Para a esquerda. Então, é ciclista, transite à esquerda. E aqui, novamente, a nossa curvinha em S. Então, curva acentuada em S à esquerda. Em certo veículo, há dificuldade de engate em todas as marchas, mas apenas com o câmbio frio. Uma das prováveis causas dessa dificuldade pode ser o óleo lubrificante fora da especificação. Por quê? Se o óleo está frio, ele é um óleo mais grosso, ele é um óleo mais viscoso e pode ter essa dificuldade de engate ali de troca realmente de marcha. Então, se acontecer isso, se cair essa questão na prova, é o óleo lubrificante fora da especificação. O CTB, o que é a sigla CTB? CTB significa Código de Trânsito Brasileiro. O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é válido para todo o território nacional. Logo, todo o conteúdo que vocês encontrarem aqui no canal, seja conteúdo de revisão, seja conteúdo de questões oficiais do Detran, seja questões de simulado, é válido para todo o Brasil. Então, o que você está esperando? Se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, deixa o joinha, ativa o sininho para você receber todos os vídeos novos que são postados aqui todos os dias tem vídeo novo e vídeo atualizado, válido sim para todo o território nacional. E, pessoal, eu quero aproveitar essa sigla CTB e lembrar vocês o que significa a sigla CFC. Por quê? É muito comum os alunos não saberem o que significa essa sigla. Antes de eu contar, eu quero que você deixe aqui embaixo. Eu vou contar para vocês no final desse vídeo, mas eu quero que vocês deixem aqui embaixo. O que significa a sigla CFC? Quero ver quem sabe aí. CFC. É onde vocês fazem a habilitação. Quero ver quem sabe. Quero que vocês deixem aqui o comentário. Qual é a cidade de vocês? O que significa a sigla CFC? O CTB estabelece que o infrator será submetido a curso de reciclagem, dentre outras situações, quando suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Então, a suspensão, entre outras situações, né, vai gerar o curso de reciclagem. Então, se eu for suspenso, eu vou precisar fazer o curso de reciclagem. Se eu for cassado, eu vou precisar fazer o curso de reciclagem. E aqui, nesse caso, o curso de reciclagem será pela suspensão do direito de dirigir ou quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Em certa rodovia, há um acentuado desnível entre a pista e o acostamento. Sabe aquela descidinha para você sair da pista de rolamento? Pista de rolamento, pessoal, é a rodovia, é o asfalto que vocês estão transitando. E acostamento é aquela faixinha lateral que tem ali dividido pela linha de bordo. Quando tiver esse desnível acentuado, o que vocês vão fazer? Ele continua, né? Por descuido, você saiu com as duas rodas da direita para fora da pista. Nessa situação, dentre as opções abaixo, a conduta correta é: pessoal, se você saiu com duas rodas, não tenta voltar. Cuida,
termina de sair e depois você volta, tá? Então, ele vai dizer que será diminuir a velocidade lentamente, verificando se não há veículos que se aproximam e então sinalizar e efetuar com cautela e adequadamente a manobra de retorno à pista. Então, assim, você estava seguindo sem querer, ou foi desviar um buraco, ou aconteceu alguma coisa e você saiu com as duas rodas da direita para fora da pista e você tiver espaço, termina de sair com as outras duas rodas e depois você retorna integralmente para a tua pista, para a tua via, tá? É a forma mais segura. Claro, você vai diminuir essa velocidade lentamente para poder sair. Depois você vai verificar se não há veículos que se aproximam, né, na via, e então você vai sinalizar para a esquerda e vai retornar com cautela e adequadamente para a pista de rolamento, ou seja, né, vai efetuar com cautela e adequadamente a manobra de retorno. Fenômeno da aquaplanagem pode ser provocado pelo quê? O que é aquaplanagem? É a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequeníssima camada de água no pavimento, tá? Ela pode ser provocada pelo quê? Letra A, pela profundidade insuficiente dos sulcos do pneu. Letra B, somente no início da chuva, quando a água se mistura com óleo e graxa da pista. Letra C, somente durante a chuva. Ou letra D, pelo piso de rodovias recentemente recapeadas. Qual que vocês acham que é o fenômeno que pode agravar, que pode provocar a aquaplanagem? Bom, acertou quem respondeu a letra A, pela profundidade insuficiente dos sulcos do pneu, que não podem ser inferiores a 1,6 milímetros de profundidade. Não vai ser somente no início da chuva, não vai ser somente durante a chuva, e a rodovia recapeada, ela poderá diminuir o risco da aquaplanagem. Então, a resposta correta é a letra A, pela profundidade insuficiente dos sulcos do pneu, lembrando que eles não podem ser inferiores a 1,6 milímetros de profundidade. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo pelo efeito da aquaplanagem, deve reduzir a velocidade. Bom, aqui ele já contou que se você se deparar com uma aquaplanagem, você vai ter que reduzir a velocidade. A questão é, como que eu vou reduzir velocidade numa aquaplanagem? Lembrando que a aquaplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo, devido a uma pequeníssima camada de água no pavimento. Bom, mas se eu não tenho contato, como é que eu vou reduzir a velocidade? Letra A. Acionar o freio com pequenos toques repetidos no pedal, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. B. Acelerando levemente, girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. C. Eliminando a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Ou D, tirando a pressão do pedal do acelerador, acionando levemente o pedal do freio e girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. Bom, presta bem atenção. Eu não tenho contato com o chão. Então eu te pergunto, vai adiantar eu acionar o freio? Vai adiantar eu acelerar? Não, não vai adiantar eu frear, não vai adiantar eu acelerar, certo? Então o correto vai ser o quê? Eliminar a pressão do pedal do acelerador, não é tirar. Ele até começa certo, só que assim, você não vai girar o volante rapidamente, porque a hora que você retomar a aderência, você pode girar na pista e pode até capotar, dependendo da velocidade que você tiver. Então, também não é, você não vai girar rapidamente o volante, certo? Então, só restou a letra C, eliminando a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Então, se você se deparar com o efeito da aquaplanagem, em resumo, você não vai fazer nada. Você vai tirar o pé do acelerador, ou seja, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. Agora, pessoal, vamos falar da Cristina. Essa questão diz assim: Cristina
conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia, quando de repente começou uma forte chuva. Olha só, o que nós temos aqui? Excesso de velocidade e temos uma pista com excesso de água. Pessoal, vejam a importância de eu ir identificando as palavras-chave da minha questão. Ao invés de eu só ler, Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia quando de repente começou uma chuva forte. Espera lá. Eu tenho que parar, eu tenho que ler pausadamente, eu tenho que ler uma, duas, três vezes para eu identificar essas palavras-chave, porque são essas palavras-chave que vão me ajudar a encontrar a resposta correta. Por quê? A palavra-chave da pergunta, ela vai estar diretamente relacionada com a resposta correta. Quer ver? Daí continua lá. Então, já temos alta velocidade, já temos a chuva forte. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno da aquaplanagem. Qual que é mesmo? Quero ouvir de vocês. Qual que é a aquaplanagem? Perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Show! Agora, ocorre pela combinação. Pera lá, ó, bem, ó, presta atenção. Combinação. Ele já falou que tem mais de um, porque quando você combina o calçado com o sapato, tem dois itens. Você combina o sapato, o calçado e o cinto, já tem três itens: o calçado, o sapato, a bolsa, o cinto, enfim. Quando a gente combina mais de um item, ok? Então, ó, olha as informações preciosas. Eu tenho alta velocidade, tenho forte chuva, excesso de água e a combinação, tá? Letra A, falta de atenção e pavimentação ruim da pista. Letra B, alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. C, pequena distância entre o veículo em circulação e falta de cuidado nas curvas. Ou letra D, alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Com as dicas que eu dei para vocês, qual que vocês acham que é a resposta correta? Com as dicas que eu dei. Eu quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Estou esperando vocês escreverem aqui qual que é a resposta correta. Letra A, B, C ou D? Bom, ó, alta velocidade. Tem alta velocidade na letra A? Não, não tem. Tem alta velocidade na B? Tem. Tem alta velocidade na C? Não, então descarta a letra C. Na letra D tem? Tem. Ó, já tenho 50% de chance. Segundo item que nós encontramos, forte chuva, excesso de água na pista. Onde que eu tenho excesso de água na pista? Aqui, ó, excesso de água na pista, certo? Então, essa é a resposta correta. Alta velocidade, que está aqui, excesso de água na pista, que está aqui. Essa é uma combinação. Esse mais esse, ó, esse mais esse gerou a combinação daqui, certo? Não tem nada a ver com a falta de destreza do condutor. Tem a presença de água e tem a presença da alta velocidade. Então, não é esse aqui, e sim alta velocidade, excesso de água na pista e, claro, pneus em mau estado, que foi apenas o complemento. Então, a Cristina aquaplanou pela alta velocidade, pelo excesso de água na pista e os pneus em mau estado. Agora, pessoal, vamos falar de trecho alagado. Para cruzar um trecho alagado, o que é alagado? Aquaplanagem é um dedinho de água. Alagado é pelo menos 1/2 metro de água, tá? Então, para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor do veículo deverá. Pessoal, a água, ela é pesada. Se ela é pesada, eu preciso do quê? De força. Qual é a marcha que tem maior força no carro? Qual marcha que você coloca teu carro para andar, para dar movimento, para fazer mais de 1 tonelada se movimentar? Qual marcha que é? Escreve aqui embaixo, quero ver se vocês estão acompanhando o meu raciocínio aí. Letra A, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Letra B, cruzar o trecho alagado com o carro acelerado, puxando o freio de mão levemente. C, acelerar fortemente e entrar no trecho alagado em alta velocidade. Ou D, engatar a segunda marcha,
acelerar forte quando entrar no trecho alagado. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Ó, vou começar por dica. Primeiro, não vai acelerar fortemente. Então, já descarta o que fala em acelerar fortemente. Então, descarta a letra C, descarta a letra D. Aqui também descarta porque não é segunda marcha, tá? Na letra B, gente, para pensar. Que sentido faz eu acelerar e frear ao mesmo tempo? Aqui está uma pessoa completamente bipolar. Ou eu acelero, ou eu freio. Não concordam comigo? Então, não tem como ser a letra B. Então, sim, resposta correta é a letra A. Engatar a primeira marcha, que é a marcha mais pesada. É a primeira marcha que você coloca o teu carro em movimento, que você coloca o teu carro para transitar, para trafegar. É a primeira marcha. Vai o quê? Manter o carro acelerado para não entrar água pelo escapamento e regular a velocidade com a embreagem. Quer dizer o quê? Se a embreagem estiver no fundo e você estiver acelerado, ele não vai sair do lugar. À medida que você vai soltando, aliviando, subindo o pé do pedal da embreagem, ele vai começar a se movimentar e ganhar mais velocidade. Então, letra A, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. O condutor, após, olha, ele já passou pela via alagada, então já passamos pelo acoplamento, aquaplanagem, já passamos pelo alagamento, e agora? Eu preciso testar. Eu vou testar o quê? Levando em consideração que molhou os pneus, molhou a suspensão, molhou o sistema de freio, molhou tudo. Eficiência do que eu vou precisar testar agora? Ó, bota a cachola para funcionar. Letra A, eficiência dos freios, acionando o pedal com um simples toque. B, embreagem, a eficiência dos freios, acionando os pedais com a máxima pressão. C, eficiência dos freios, acionando o pedal com a máxima pressão. Ou eficiência dos freios, acionando lentamente o freio de mão. Qual que vocês acham que é? O que nós temos que testar? Bom, vou contar para vocês que não vai ser o freio de mão. O freio de mão é um freio para utilizar com o carro parado, não com o carro em movimento. Então, descarta essa aqui. Outra coisa, esqueçam qualquer questão que fale máxima pressão, máxima força, máxima, esqueçam, tá? Só sabendo disso, ó, máxima pressão e máxima pressão. Então, o que me restou? Olha só que maravilha! Restou a resposta correta. Letra A, eficiência dos freios, acionando o pedal com um simples, breve toque. Ok? Então, passou por uma via alagada, vai testar o quê? Vai testar a eficiência dos freios, acionando o pedal com um simples toque. Ok? O condutor de um veículo precisou passar sobre um ponto de alagamento, mais um ponto de alagamento. Em seguida, olha, aqui ele já está dando um defeito, aqui já deu problema na hora da passagem lá pelo alagamento. Em seguida, percebeu que o freio começou a apresentar falhas. Então, aqui ele já está identificando que já deu um problema. Ele testou o freio e nesse teste surgiu o problema, está apresentando falha. E agora, o que vai fazer? Letra A, parar, bombear o pedal do freio várias vezes e seguir para o seu destino. B, reduzir a velocidade, testar o freio e, se necessário, sinalizar para parar e procurar socorro. Letra C, manter-se tranquilo, reduzindo a velocidade até chegar ao seu destino. Ou D, manter a velocidade, pois os freios vão secar mais adiante. Bom, qual que vocês acham que é? Ele já contou que tem falha, já tem alguma coisa errada. Bom, vocês não vão seguir adiante, não vai manter a velocidade, tá? Porque ele já falou que tem um problema, alguma coisa não está certo. Também não vai manter-se tranquilo. Como é que você vai se manter tranquilo se você está com o teu freio falhando? Não faz sentido nenhum, concordam comigo?
Letra B, reduzir a velocidade e testar o freio se necessário procurar um socorro? Ou letra A, parar, bombear o pedal do freio várias vezes e seguir para o seu destino? Não vai bombear e apenas seguir. Se tem uma falha, tem um problema que precisa ser o quê? Ser solucionado. Então, a resposta correta é a letra B. Vai reduzir a velocidade, testar o freio e, se necessário, se o problema persistir, você vai sinalizar para parar e procurar um socorro. Letra B, reduzir. Então, aqui, pessoal, nós temos duas plaquinhas para começar o nosso vídeo. A primeira plaquinha é uma plaquinha A. Todas as plaquinhas A são placas amarelas, são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Placa A, placa amarela são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. O que essa placa A38 significa? O que nós temos aqui? Nós temos uma letra M que vem de metro. E as setinhas, elas estão apontando para as laterais, certo? Então, é o quê? É largura até o limite máximo indicado na placa. Por quê? As setinhas estão para dentro. É o limite máximo que eu posso ter, certo? Então, nesse caso, plaquinha A38, plaquinha de advertência, é largura até o limite máximo indicado na placa, que nesse caso seriam 3 metros. A placa R24B regulamenta. Atenção, todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. As placas vermelhas são as únicas placas que o seu desrespeito gera multa. O que é multa? É o valor em reais para você pagar além da pontuação de acordo aí com a gravidade da infração que você cometer. Então, infração que vai gerar multa, multa é o valor em reais que você terá que pagar e vai ser de acordo com a gravidade. Então, o que ele regulamenta para nós? Bom, notem bem, pessoal, ela está apontando para baixo, tá? Se ela está apontando para baixo, é passagem obrigatória, ou seja, eu tenho que passar por essa via aonde ela está apontando. Sentido permitido, pessoal, ela teria que estar apontando assim em linha reta, tá? Se ela está apontando para baixo, é uma passagem obrigatória. Eu sou obrigada a passar por essa via aqui, tá? Se ela estivesse apontando para frente em linha reta, aí seria o sentido de circulação da via, ok? Aqui nós temos mais duas placas, inclusive essa primeira placa é uma placa nova, eu ainda não tinha visto cair na prova. Então, vamos analisar o que nós temos nessa placa. Ambas essas duas placas são placas de indicação. As placas de indicação, elas vão indicar locais, destinos, percursos, distâncias e também atrativos turísticos e ainda educativas. Placas educativas que educam o comportamento dos usuários fazem parte das placas de indicação. Então, vamos ver o que nós temos na placa. Primeiro, nós temos a indicação de distância a 1 quilômetro, tá? Primeira coisa, se está descrito na placa distância, na resposta vai ter que ter a presença indicando essa distância, certo? O que nós temos aqui? Nós temos uma cabine, dá para ver nitidamente que é uma cabine, tem uma pessoa dentro da cabine e um carro parou para fazer alguma coisa. Ele está o quê? Ele está pagando um pedágio, certo? Então, esta placa significa pedágio à distância indicada na placa, que nesse caso é 1 quilômetro. Pessoal, eu nunca vi essa placa na via, tá? Eu não tenho recordação se eu vi, eu passei batido, mas eu não tenho recordação de ter visto, não com esse desenho. Geralmente está escrito só a palavra pedágio, mas caso vocês verem, caso caia na prova, né? Tem a cabine, tem a pessoa, você parou o carro, você está fazendo ali um pagamento, alguma coisa, é pedágio, mas cuidem, a distância, que ele falou, a 1 quilômetro,
indicado na placa. A segunda placa é uma placa de sinalização, como indicado abaixo. Essa placa é uma placa do quê? Notem bem, ele não está perguntando o significado. Ah, que Moema está à direita, ou que Moema é Zona Sul, nem nada. Ele está perguntando a função. O que ela está fazendo? O que ela está indicando? Ela está indicando a região de interesse de tráfego e logradouro. Então, caso caia esta placa aqui, letra e orla interna em branco, fundo em azul, é uma placa de indicação. Ela está indicando, ela está identificando. Fica muito fácil para vocês conseguirem acertar. E agora, olhem essa questão. É uma questão muito cobrada na prova teórica do Detran, que são os gestos dos condutores. Então, ele diz assim: pela ordem, as sinalizações feitas pelos gestos do condutor dos veículos indicam os demais usuários. Então, ele está dando o carrinho 1, o carrinho 2 e o carrinho 3. O que cada um diz? Se o condutor está lá com o braço esticado para fora, balançando, ele quer o quê? Ele quer diminuir a marcha, ele quer diminuir a velocidade, ou, quem sabe, até parar o carro dele. Agora, se ele está com a mão para cima, dobrado, tá? Reto para cima, significa o quê? Que ele quer dobrar para lá, ó, para a direita, certo? Agora, se ele está com o braço esticado, sem estar mexendo o braço, significa que ele quer dobrar à esquerda. Então, nesse gesto aqui, ele quer diminuir a marcha ou mesmo parar. Com o braço levantado para cima, ele está dizendo que ele quer dobrar para a direita. E com o braço esticado horizontalmente, sem movimento nenhum, significa que ele quer dobrar à esquerda. Então, o braço esticado, sem movimento nenhum, ele quer dobrar à esquerda. Se esse braço estiver esticado, mas estiver fazendo um gesto, fazendo um movimento, ele quer diminuir a marcha ou, quem sabe, até parar. Agora, se ele está com o braço levantado verticalmente em pé, significa que ele quer dobrar à direita. E agora vamos falar de silvos, vamos falar de sinais de apito. Então, aqui, essa questão é um pouquinho trabalhosa, mas eu gosto bastante dela. Então, diz assim: à esquerda, então aqui é a esquerda aqui, estão descritos os sinais de apito. Um silvo breve, dois silvos breves e um silvo longo. E à direita, os significados. E ele quer o quê? Ele quer que a gente junte, que a gente encontre o significado daquele silvo. Então, um silvo breve. O que significa um silvo breve? Um silvo breve é siga, ok? Dois silvos breves significa o quê? Significa pare. Então, pi é siga, pi é pare. Agora, um silvo longo significa diminua a marcha. Vamos lá de novo? Um silvo breve é siga. Dois silvos breves é pare. Um silvo longo é diminua a marcha, ok? Então, um silvo breve, um pi é siga, dois pi é pare, e um silvo longo é diminua a marcha. Então, ó, 1, 2, então o número romano 1 tá aqui, junto com o 2 que tá aqui. Número romano 2, que é 2 risquinhos, tá aqui, e o significado tá aqui, ó, 3, tá vendo a junção? E o 3 risquinhos aqui, junto com o número 1. Então, ó, 3 risquinhos e o número 1. Então, esse é o significado correto. Um silvo breve é siga, dois silvos breves é pare, e um silvo longo é diminua a marcha. Aqui, pessoal, outras 3 questões também falando de silvo. Um policial de trânsito, ao apitar um silvo longo. O que é um silvo longo? Para um veículo em movimento, está passando a seguinte mensagem:
diminua a marcha, diminua a velocidade. Então, um silvo longo é igual ao tempo que a pessoa vai estar fazendo aquele movimento, ela vai diminuindo gradativamente. Então, um silvo longo é diminua a marcha. Agora, dois silvos breves, acabamos de ver ali nos numerozinhos romanos, dois silvos breves emitidos pelo agente da autoridade de trânsito significa que o condutor deve parar o veículo. Dois silvos breves, pare. Um silvo breve, siga. Dois silvos breves, pare. Um silvo breve, siga. Dois silvos breves, pare. Agora, olhem que aqui ele já vai ficar invertido. O sinal sonoro que corresponde a parada obrigatória. Qual que é? Dois silvos breves. Notem que a pergunta é a mesma. Ele só inverteu. Aqui ele está dando na pergunta os dois silvos breves, ele quer saber o que significa, que é pare. Aqui ele já fala na pergunta. O pare já está falando da parada obrigatória e ele quer na resposta o qual silvo que é. Então, nesse caso, será dois silvos breves. Novamente, um silvo breve, siga. Dois silvos breves, pare. E um silvo longo, diminua a marcha. Espero que vocês tenham entendido, porque pode ser que está caindo essas últimas 2 semanas com uma frequência bem grande, e também mesmo para o dia a dia de vocês, caso vocês passem por uma situação dessa, vocês saibam, né, interpretar o que o agente de trânsito está querendo dizer com a informação que ele está passando. Gratidão, pessoal, a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre placas, um pouquinho mais sobre os gestos e mesmo sobre os silvos, os apitos do agente de trânsito. Gratidão a todos pela companhia. Se você chegou até aqui, você gostou e você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o teu joinha, o teu like e comentar também qual é a sua cidade e qual é o seu estado. Gratidão a todos pela companhia, gratidão a todos pelo carinho. Sucesso, bênçãos, conquistas, realizações na vida de vocês e até o nosso próximo vídeo.